Bom dia! Oi, gente! Eu aqui de novo. Hoje nós vamos ter uma aula sobre pesquisa de marketing, certo? Então, encerrado ali a parte de produto, como, né, a gente entraria agora no preço, que é o segundo item do PD Marketing, eu resolvi dar uma interrompida para a gente trabalhar a parte da pesquisa, que é uma parte mais teórica mesmo. Então, eu creio que trabalhando essa parte no IAD, vocês não têm nenhum prejuízo, né? Por ser mais teórica. Eu vou abrir aqui a apresentação que traz os slides. Esses slides vocês encontram todos na... Só um pouquinho. No Siga, né? Como sempre. Eu deixei postado lá. Vou demorar um pouquinho. Tá abrindo. Deixei postado lá para vocês. Isso. Não quero. Tem 300 coisas aqui. Meu Deus. Então, aqui de cantinho para vocês. Então, eu deixei postadinho lá, tá? Essa aula, como sempre, eu comento com vocês, eu vou deixar gravada para aqueles que não têm possibilidade de assistir no horário da aula. Então, fica o conteúdo registradinho, tá? Vou abrir assim os slides, mas vocês têm aí para visualizar como vocês querem, maior, menor, do jeito que for. Falar de pesquisa, né? Talvez alguns de vocês tenham até um certo receio, né, de falar sobre isso. Vou colocar o fone, né? Para vocês conseguirem ouvir bem, para ficar melhor. Tem algum receio de, essa coisa é chata. Mas eu vou contar a minha experiência particular com a pesquisa, em marketing, especificamente, claro, vocês sabem que é minha área, né, de atuação e a área que eu gosto, né, cada um vai ter, também vão ter área que vocês vão se identificar mais, menos, então isso é natural do processo. E a parte da pesquisa, ela me foi apresentada muito tarde. Num primeiro momento você entra na universidade, foi assim que aconteceu comigo, e, e a gente tem a aula ali, normal, né? E o que acontece? Nenhum professor na minha graduação falou ou incentivou, pessoal, vamos pesquisar, pessoal, vamos fazer pesquisas, vamos apresentar em eventos, né? Vamos fazer resumos expandidos, né? Vamos colaborar com a sociedade através das nossas pesquisas, vamos enriquecer os nossos lattes através da pesquisa. Não, ninguém falou nada. Até porque talvez naquela época não fosse tão usual, mas eu acho que não, porque desde sempre se publicou, né? A gente não pode culpar professor, né? Eu não posso fazer isso. Mas por quê? Porque a gente tem que correr atrás sozinho, né? Mas eu acho que talvez se eu tivesse me ligado também, me despertado, mas eu não aconteceu isso. Então eu fui apresentada ao mundo da pesquisa no fim da minha pós-graduação em marketing, com o meu TCC, né, que é o trabalho de conclusão de curso, que vocês também vão fazer, e que a minha professora sugeriu, olha, Simone, não vamos deixar na gaveta isso, vamos aproveitar para publicar. Eu, não tinha pensado nisso, né? E ali eu comecei, eu achei interessante, gostei, e foi ali então que eu comecei a entrar no mundo da pesquisa e gostado muito e ter me apaixonado por isso. Nós temos na pesquisa acho que dois tipos de profissionais. Eu acho que a gente tem as pessoas que fazem pesquisas meramente para o Lattes, para enriquecer o Lattes, né? Que são pessoas voltadas à docência. Então, quando eu falo assim de Lattes, currículo Lattes, gente, é se você vai trabalhar na docência.
né? Porque se você vai trabalhar no mercado, você não precisa ter, não é tão valorizada essa questão da publicação. Já na docência é muito, principalmente em concurso público. Então, e a gente tem as pessoas que pesquisam para o Lattes, né, pensando no Lattes, e tem pessoas que pesquisam por prazer, por gostar de fazer aquilo. Eu me enquadro na pessoa que gosta de fazer isso, mas pensando também no meu Lattes, óbvio, né? Hoje, e uma das constatações que eu faço, assim, é que quando as pessoas tinham um Lattes bombando, assim, bombando que eu quero dizer, assim, publicando ativamente. Quando elas entram no serviço público federal, ou estadual, municipal, sei lá, você olha o ano que ela parou, que ela entrou, e você vê que muitas delas pararam de publicar após ter entrado. Quer dizer o quê? Eu fiz para enriquecer o meu Lattes até chegar aqui. Consegui o que eu queria, não publicou mais. Então, ali você já vê, né? Então a pessoa fazia por um objetivo profissional, né? Por Lattes. E eu considero assim que eu faço por gostar mesmo. Eu tenho uma orientadora que é minha guru. Ela não gosta que chame ela de orientadora agora, porque ela diz que somos professoras parceiras. Agora já passei da fase de ser aluna dela. Sim, 500 anos já, né? Só que ela é minha guru porque foi minha grande incentivadora nessa área. E eu já comentei com vocês, ela tem 70 e lá vai bala. E ela me inspira muito, assim, me dá muitos insights de pesquisas. Ela tem, assim, uma capacidade incrível de ver o que eu não vejo, sabe? Eu tenho, assim, profunda admiração pelo trabalho dela. Então, a minha parte de pesquisa, de marketing, surgiu dela com ela, né? Então, acho que a gente precisa ter alguém que nos incentive nessa parte, porque trabalhar sozinho é difícil. Então, no primeiro momento, você tem que ter um professor orientador que vai te dar uma base aí. Claro que, dependendo da área, você vai convidar teu professor, né? Se você vai escrever na área de finanças, se você vai escrever na área de gestão de pessoas, se você vai escrever na área de produção. Então, cada um segue sua linha de pesquisa e nada impede que você trabalhe com outros tipos de assuntos, né? Outros professores de áreas diferentes e que se complementam, né? Um exemplo agora é eu estou trabalhando no artigo de cerveja faz 2 anos já. Nunca demorei tanto para fazer um trabalho de pesquisa. Já estou na fase assim, né, dele. E, gente, eu falei que ia ser curta essa aula, tá? Mas eu prometo ser curta. Mas é que assim, a gente está fazendo em parceria, eu, marketing, professor Elisandro, entrando com a estatística, né? A Kathleen, que na época era bolsista no primeiro ano do projeto. E então, assim, 2 anos, gente, vai completar agora em junho que a gente está trabalhando nesse artigo. Ele está quase pronto, quase não está pronto. Vocês imaginam uma pessoa ansiosa como eu, como é lidar com isso? Mas, então, assim, quero apresentar para vocês a parte. É chato? Eu diria que é chato, tá? Mas, para pesquisar, você tem que ter uma base. Vocês, com certeza, eu acho que já conhecem isso, já ouviram falar, pelo menos, vocês tiveram na disciplina de metodologia da pesquisa. Boa parte do que eu vou falar agora. Mas aqui eu trago no contexto do marketing, compreendem? Então, assim, estou falando aqui dentro do marketing como é que funciona isso, certo? Então, eu vou pender para essa área aqui. Então, aqui nós temos assim, o conhecimento, essa frase destaquei, né? É o grande diferencial das organizações. E eu acho que mais do que nunca vocês conseguem perceber isso. É muito difícil você diferenciar hoje a tua empresa através do produto, porque a maioria dos produtos eles acabam virando com o tempo commodities. E então, como é que eu vou, né, diferenciar? É através do conhecimento, o conhecimento dos gestores, o conhecimento da tua
equipe de funcionários, porque o conhecimento, as informações que eles têm, é o que vai auxiliar onde? Na tomada de decisão. Entende? Então, assim, como eu vou tomar uma decisão dentro da minha empresa sem ter dados e informações para isso? Isso é o que? Dá chute no escuro, né? Dá tiro no escuro. Gente, chute no escuro. Que horror. Eu erro todos os ditados populares. Não sei se vocês perceberam. Acho que ainda não. O médio sabe. Lá vem ela. Comer mamão com açúcar, por exemplo. Aí hoje estou tomando café na taça, ó. Eu ganhei dos meus aluninhos. Ai, que lindo. Aí tá na taça mesmo. Então, assim, como é que eu vou adquirir informações? Como? Através de pesquisas, tá? Eu vou reunir dados e transformar esses dados em informações. Mas dados e informações não é a mesma coisa? Se num primeiro momento eu poderia achar que é. Eu acharia, né? Dado, informação, tudo sinônimo. Mas não é. Olha só. Os dados são o quê? Os fatos e as estatísticas. As informações são esses dados, né? Organizados de modo que eles possam me ajudar a resolver questões, problemas. Então, os dados, eles mostram um número, eles mostram uma coisa que aconteceu, mas eles têm que ser transformados em informações, porque são essas informações que vão me ajudar a resolver um determinado problema, ok? Da onde que vem esses dados, né? Nós temos duas fontes, fontes internas e fontes externas. Quais seriam as fontes internas? São aquelas de dentro da própria empresa, né? Então, o que que seria? Relatórios que eu tenho sobre faturamento do produto, sobre a minha margem de lucro, o banco de dados dos meus clientes, esse é muito importante para pesquisas na área de marketing, você ter um banco de dados dos consumidores atualizado, quantidade de produtos em estoque, por incrível que pareça, tem empresa hoje, nos dias atuais, que não tem controle do seu estoque e que faz balanço. Vocês sabem que não é balanço, né? É inventário. Então, com essas informações, dependendo do meu objetivo, eu posso criar dados. Eu posso também tirar os dados de fontes externas da minha empresa, através do quê? Do macroambiente, que a gente estudou lá no ambiente de marketing, lembram? Então, o que que seria isso? Dados econômicos, políticos, socioculturais, tecnológicos, né? E dados sobre o mercado de um modo geral, sobre os meus clientes, sobre os meus fornecedores, sobre os meus parceiros, né? Então, são dados que eu tiro de fora da empresa e trago para dentro. Então, aqui é fontes da onde eu posso tirar as informações da minha empresa. Dados, desculpa. Bom, esses dados, eles podem ser primários ou secundários. O que que são os dados primários? São aqueles coletados especificamente para resolver o meu problema. Os secundários, o próprio nome já diz, secundários. Eles não estão ligados diretamente à minha pesquisa, mas eles podem auxiliar, eles podem ser importantes, né, trazendo mais informações. Por exemplo, eu estou falando lá no artigo da cerveja, por exemplo, estou falando lá que a cerveja surgiu no ano 3433, tá? Conforme o IBGE, entende? Então, quando eu digo isso conforme o IBGE, eu estou trazendo uma informação secundária. O IBGE, não, porque ele traz informação, não é específico para a minha pesquisa, mas ele é importante para me fazer uma referenciação, né? Então, nesse caso aí, é um dado secundário. E a pesquisa, né? Olha só, eu coloquei essa figurinha aí, não foi à toa. Coloquei essa figura porque eu me identifiquei com ela. Quem me conhece mais sabe. Gente, olha essa mesa. Olha, é a cara da Simone.
Por quê? Porque ela é bagunçada. Bagunçada no sentido assim, quando a gente olha, cheia de coisa. O fazer pesquisa, para mim, é uma loucura. Porque eu fico mais ou menos assim, certo? Então, a pesquisa tem muito disso. Quando eu falo assim, ó, você tem que ter vários autores quando você vai pesquisar, fontes diferentes de dados, os primários, digamos lá. Aí eu digo assim, pega livros, pega livros, pega livros, muitos livros de autores diferentes, tá? Las Casas, Princípios de Marketing, o meu velho, ó, Deus, que velho ele tá. Administração do Brasil, tá. Prof, mas quer dizer que eu tenho que ler tudo isso? Não, gente, eu acho que eu já comentei sobre isso, mas vou dizer de novo. Não quer dizer que eu tenho que ler tudo isso, óbvio. Eu não li e nem vou ler. O que a gente faz nesses livros? Pesquisa. Livros científicos, tá? São livros para mim pesquisar assuntos específicos. Quando eu preciso de uma informação, pegar esse aqui que é o meu velhinho que está todo marcado, ó. Quando eu procuro uma informação sobre um determinado tema, eu vou lá no tema e abro, procuro no sumário e eu vou pesquisar essa temática. Não preciso ler o livro inteiro, óbvio que não. Então eu vou pegar 5 livros na biblioteca, sempre aconselho os meus orientandos a fazer isso. 5 porque é o limite, tá? Porque se fosse 10, eu pegava 10. 5 livros na biblioteca, não um de cada assunto. 5 livros de um único assunto. Porque eu vou pesquisar esse assunto e eu vou trazer abordagens de autores diferentes. Quanto mais autores, mais rica a tua pesquisa, tá? Então, assim, quando o professor diz que tem que ler vários livros, não é ler esses livros técnicos, gente. A gente tem outros livros gostosos de se ler. Gostosos de se ler, eu quero dizer assim, não tão técnicos, tá? Por exemplo, deixa eu pensar. Eu não vou levantar, né? Vou dar um exemplo para vocês de um livro. Esse aqui, ó. Os 8 P's do Marketing Digital. Olha a grossura dele. Esse é um livro que eu gostaria de ler todo, porque eu acho um livro riquíssimo, maravilhoso. Queria ter sido autora desse livro. Nunca, né? O cara tem um conhecimento muito bom. Ele é técnico, mas é um técnico gostoso de ler, sabe? Mas eu não sei, eu não... É muito grande, né? Então, assim, ó, quando você pega um livro para fazer uma pesquisa, eu vou fazendo anotações, eu vou fazendo riscos, risco a lápis, risco não sei o quê, sinalizo coisa importante, tá? Escrevo do lado. Mas daí, assim, cada um tem a sua maneira de entender um assunto. A Simone precisa riscar, ela precisa escrever para entender e para gravar aquilo. Tem pessoas que passam os olhos ali, ótimo. Tem pessoas que têm o costume de deixar o livro intacto. Eu era uma dessas. Anos a fio, meus livros não poderiam de forma alguma serem riscados. Por quê? Porque eles estão ali bonitos, intactos. Aí faz alguns poucos anos que eu cheguei à conclusão que por que eu tenho que deixar eles intactos, né? Eu olho ali, eu nem sei se eu li ou não li, tá novo. Então, assim, eu resolvi riscar tudo mesmo, porque mostra que eu li, mostra que tal parte é importante, porque olha ali, eu escrevi uma frase e tal. Então, assim, a minha forma de aprendizado é essa, daí cada um pega a sua, tá? Mas a leitura para pesquisa, gente, não tem que fugir. Quem não gosta, não vai gostar de pesquisar. Provavelmente não, tá? Porque pesquisa bibliográfica praticamente entra em todos os artigos, então não tem como fugir, tá? Mas o que é a pesquisa de marketing? Conforme meu amigo Kotler, que vocês já conhecem, olha só, vamos lá a definição. É a elaboração, a coleta,
a análise e a edição de relatórios sistemáticos de dados e descobertas importantes sobre uma situação específica do marketing enfrentada pela empresa. Então, vocês viram, elaborar, coletar, é trabalho, tá? Mas sobre o que eu posso pesquisar em marketing? Gente, não tenho como dizer aqui. É sobre o que você quiser. Entende? O campo de pesquisa, ele sempre vai ser bem extenso. Você pode escolher uma determinada área, mas você tem que especificar o que você quer saber dentro daquela área. Quanto mais específica a tua pesquisa, melhor, mais valorizada ela vai ser. Aí, o que acontece no meio acadêmico? Tem assuntos que são batidos já. Batidos quer dizer assim, já foram bastante usados. Então, quer dizer que se eu for tentar publicar sobre isso, provavelmente eu não vou conseguir. Um exemplo dentro do marketing, os 4Ps. Provavelmente não vão ser aprovados. Tá? Por quê? 4Ps é lá, antigo, é a base do marketing, já estamos no 8Ps, né? Não vai aprovar. Por quê? Porque existem muitos estudos já nessa temática. Então, o que eu trouxe de exemplo aqui para vocês? Estudos do comportamento do consumidor. Não quer dizer que é novo, tá? Estudos novos não é. Há muitas décadas já tem um estudo. Mas assim, gente, nunca se voltou tanto os olhos para o consumidor. E quanto mais dados e informações vocês tiverem sobre o relacionamento dele, sobre o comportamento dele, hábitos, preferências, costumes, valores, cultura, hoje, isso é riqueza para as empresas, principalmente agora, após pandemia. Por quê? Porque a tendência é que a gente tenha um novo consumidor, com hábitos diferentes, com valorizações diferentes. Então, é preciso que se conheça isso para que se possa, então, tomar as decisões corretas. Então, pesquisas de comportamento, a gente entra em temas específicos, as gerações, né? Eu gosto de estudar a geração Z, que são os adolescentes, né? Que assim, é bem bacana ver as particularidades dessa geração. Agora a gente já está entrando na geração alfa, então, mas tem poucos escritos ainda sobre isso. Quando eu digo que tem poucos escritos, vocês têm que abrir os olhos. Quer dizer o quê? Oportunidades. Quando você vê um assunto que não é usual, uma oportunidade. Tá? Sempre procure. Pensei em pesquisar tal coisa, vai lá no Google Acadêmico e veja a quantidade de publicação que existe naquela área. Quanto menos tiver, excelente. É aí que vocês vão fazer. Capite? O negócio é esse. Coloquei marketing digital bombando, gente, agora. Só que tudo é time, sabe? Por exemplo, vou dizer da cerveja. A ideia do artigo da cerveja eu tive foi num evento que eu fui apresentar um trabalho no Congresso Internacional de Administração, um trabalho de pesquisa. E daí, assistindo outros trabalhos, que a gente faz isso lá, um de cerveja me chamou atenção. Não me chamou atenção por causa da cerveja em si, né? Porque eu particularmente nem gosto de cerveja. Mas a quantidade de pessoas que foi naquela apresentação. Aí eu fiquei pensando, verdade, tem pouca publicação sobre cerveja artesanal específico. E vim com aquela ideia martelando na minha cabeça. Então daí saiu o projeto, daí está saindo o artigo. O artigo demorou 2 anos para ser feito. Sinceramente, eu, Simone, acho que ele perdeu time. Perdeu tempo. Eu acho que deveria ter sido bem mais rápido, porque nesse tempo de espera que foi sendo construído, já entrou um monte de artigos sobre cerveja artesanal. Entenderam? Por exemplo, a pandemia. Né? Não sei se quem colaborou aí com a pesquisa curta que nós estávamos fazendo, eu e as minhas colegas, parceiras, foi feito na própria pandemia. Sim, óbvio. Por quê? Porque aí é o momento. Tentar transformar isso num artigo mais rápido possível, porque as pessoas estão fazendo isso. Na mesma semana
que nós estávamos enviando os questionários para as pessoas, eu recebi 3 outras pesquisas para responder. Então, quando tu acha assim, vou sair na frente, eles estão indo já, entenderam? Então, assim, ó, tu tem que se mexer, tá? Se tu quer pesquisar um determinado assunto, se é um assunto novo, corre atrás. Coloquei neuromarketing, tá? São áreas bem específicas, ó. Marketing de cidades, neuromarketing eu nunca trabalhei. Marketing de cidades já. Ai, me apaixonei por esse tema por bons anos ali. Tem publicação nessa área. Avaliação de produtos, de propaganda, avaliação dos negócios, dos mercados, né? E outros tipos. Tem marketing esportivo, tem marketing de tudo quanto é lado, gente. Então é só vocês querer pesquisar alguma coisa que vocês vão encontrar aí. Isso pode ser temática do TCC de vocês, né? Lembrando disso. Aqui ficou meio pequenininho, né, gente? Deixa eu tirar essa coisa. Ficou meio pequena a letra, mas é do xerox do livro. Vocês podem pegar no xerox de vocês, tá? Os tipos de pesquisa, tá? Nós temos pesquisa exploratória, descritiva e causal. São esses 3 tipos. Eu enquadrar ou caracterizar o meu estudo como um tipo, eu espirrar, não é corona, é alergia mesmo. Não significa que eu não possa ter outro tipo. Então, na maioria das minhas pesquisas, elas são exploratórias e descritivas. Então, um tipo não exclui o outro, tá? O que seria uma exploratória? Qual é o objetivo dessa pesquisa? Maior compreensão do problema, gerar ideias e dados. Então, exploratória geralmente é aquela pesquisa que está explorando um assunto que até então foi pouco pesquisado, tá? Explorando uma determinada área. Quais são as características? É uma pesquisa bem flexível, versátil, né? E é onde o processo se inicia, né? Tu começa a explorar uma determinada área. Quais são os métodos dessa área? Análise de dados secundários, entrevistas com especialistas, pesquisas qualitativas. A gente já vai falar sobre isso, tá? Pesquisa quali e quant. A descritiva, o próprio nome já diz, ela descreve, né, um fenômeno ou descreve um determinado fato, tá? Então, uma determinada função de mercado. O que necessita nesse tipo de pesquisa, tá? Ela tem relação prévia de hipóteses específicas. Então, geralmente tem a formulação de hipóteses que pode se achar nos resultados dessa pesquisa. Quais são os métodos? Survey, já vou falar depois, painéis e observação, certo? A pesquisa causal, ela é menos comum, assim, na área da administração, não vejo muito. É aquela que tenta descobrir uma relação causa-efeito, né? É mais para áreas mais práticas, eu acho, mas não que não tenha, né? Então, manipula uma ou mais variáveis independentes e requer uma concepção planejada e estruturada, tá? Qual seria o método? Experimentos, certo? Por isso que não tem muito na área de administração, né? Apesar que hoje tem também, né? A gente tem a tecnologia a nosso favor. Até as pesquisas de neuromarketing, eu tenho uma aluna super interessada no assunto para o TCC dela, e a gente está chegando à conclusão que ela não vai poder fazer, porque a gente precisaria de equipamentos tecnológicos para fazer os experimentos. E infelizmente não temos, e eles custam muito caro, então não dá. Bom, qual o método de pesquisa? A metodologia, tá? O método, ele pode ser qualitativo ou quantitativo, certo? O qualitativo, vou virar para cá, bate bem na luz aqui para mim, obtém o quê? Obter uma compreensão qualitativa das razões e motivações envolvidas. Qualitativo, certo? A amostra, nesse caso, geralmente são amostras pequenas, tá? E não representativas. Isso faz com a pesquisa envolvendo poucas pessoas. A coleta dos dados não é estruturada,
né? A análise dos dados não são estatísticos e o resultado oferece uma compreensão inicial dos problemas em questão. A quantitativa, ela busca o quê? Quantificar os dados e generalizar os resultados da amostra para a população-alvo. Então, olha só, eles pegam uma amostra e generalizam os resultados, certo? Através daquele número de amostra. Quantitativas é aquelas que você pode mensurar, medir, certo? Vocês acho que já tiveram com a Alain isso. Casos que podem ser aplicados. A amostra, nesse caso aqui, são amostras maiores, né? E representativas, tanto que lá na estatística você vê qual é o tamanho da amostra, você tenta avaliar. Não é minha função aqui, são estruturadas, né? A análise dos dados é estatístico e o resultado recomenda um curso final de ação, ou seja, o resultado demonstra tal coisa e diz, a partir de tal coisa tem que ser feito isso, tá? Quali versus quanti. Cada pessoa tem uma determinada preferência, tá? Eu, assim, particularmente, quem me conhece na parte da pesquisa, ai, Simone, que tu fez? Eu sou bem quanti. Eu sou bem quali. Eu não faço pesquisas quanti. Por quê? Porque eu não gosto da parte da estatística. Não, na área, eu não entendo disso. Talvez por não entender, eu não gosto, né? E a área da estatística, isso até é uma dica para quem procura desenvolver alguma habilidade. A gente dificilmente encontra pessoas que façam, nem pagando. Porque quando a gente faz um estudo, não é crime você pagar alguém para fazer a parte de tabulação, de aplicação dos dados. Gente, isso é mais do que normal, tá? Eu vou pagar alguém para ir lá e aplicar os dados para mim, normal. Eu vou pagar alguém para fazer a estatística para mim, normal. Mas, né, o ideal seria que você saiba. E como eu tenho certa dificuldade com estatística, eu não tive aulas com o professor Alan, e então, assim, é uma lacuna, né, que eu tenho no meu aprendizado. Então, isso me levou a fazer pesquisa sempre quali. Como a minha professora orientadora é quali, defende o quali também, então todas as nossas pesquisas são qualitativas, né? Por preferência e porque não temos quem faça. A minha primeira, acho que quanti real está saindo agora, que é o da cerveja, né? Quais são os métodos, então, para nós coletarmos dados? Nas pesquisas exploratórias qualitativas, na maioria dos casos qualitativos, nós temos o focus group, que é o grupo focal. Eu já fiz bastante, eu gosto muito dessa técnica. O que é o grupo focal? Você reúne poucas pessoas, de 8 a 10 pessoas mais ou menos, e você não tem um roteiro estruturado, né? Não tem perguntas que você vai fazer para ninguém, não. Você joga assuntos e deixa as pessoas falarem. Você joga assuntos e deixa as pessoas falarem. Tá? Quando está fugindo do assunto do grupo focal, você tenta trazer de novo para o assunto. Nessas conversas, gente, elas são riquíssimas. E você extrai dados importantíssimos para a tua pesquisa. No mestrado eu usei isso para fazer o questionário depois. Então, através do que foi falado no grupo focal, eu fiz as perguntas para o questionário. Então, a melhor fonte de informação são as pessoas, né? E quando você deixa elas falarem livremente, que é o caso do grupo focal, daí é as melhores informações que a gente tem, tá? Então, eu particularmente gosto bastante dessa técnica. As entrevistas, que é quando você entrevista pessoas, essa aqui é comum quando você faz, por exemplo, análise de gestão, né, do comportamento de gestores ou da empresa em si, você vai lá, entrevista gerente, entrevista colaboradores, então depende do teu objetivo. E as pesquisas descritivas, na maioria dos casos quantitativas, o que elas fazem? Experimentos
né, que eu tinha falado antes, e que aí envolve a mensuração de dados. O survey, gente, é um método de aplicação de questionários, tá? Esse eu uso bastante, né? Aplicação de questionários, o que que é? Você pode fazer esse questionário estruturado, né? Com questões abertas ou questões fechadas. Questões abertas é quando você deixa o tracinho lá para a pessoa responder. É quando você deixa perguntas com a possibilidade de resposta em aberto. Questões fechadas é quando você elenca as respostas e eles respondem dentro daquilo que você colocou lá, tá? Posso mesclar o questionário? Pode. Posso fazer um questionário com questões fechadas e 2 questões abertas, ou vice-versa. Então, depende, né, do autor. Esses questionários é fundamental que eles sejam pré-testados. O que que é o pré-teste? Montei todo o questionário, tá? O questionário, assim, é a parte, eu diria assim, mais complicada de fazer. Porque se o questionário ficar ruim, depois tu não consegue desenvolver o resto, tá? Então, assim, a montagem do questionário, ela é bem demorada, eu acho, e difícil. Então, digamos que eu terminei, montei um questionário. Eu tenho que testar para ver se as pessoas vão entender o que eu estou perguntando, certo? Então, eu posso dar para os meus amigos, para os meus parentes, para os meus colegas de trabalho, para alguns alunos responderem. Pouquinhos ali, só para mim testar. Aí eles vão dizer, Simone, olha aqui, ó, não dá para entender o que vocês estão perguntando aqui. Ou Simone, aqui, ó, faltou uma alternativa muito importante. Então essas pessoas vão te dar, digamos assim, possibilidade de melhorar o teu questionário. Ou vão dizer, olha, tá ótimo, né? Entendi tudo certinho. Nesse último mês o que a gente fez foi um questionário feito às pressas, porque nós precisávamos pegar as pessoas ainda em isolamento, né? E a gente não sabia o que iria acontecer amanhã. Não deu tempo de fazer pré-teste. Na primeira aplicação já veio lá. Faltou blá blá blá. E eu na hora, gente, verdade, como é que eu esqueci disso? É a coisa que mais eu compro. Então, assim, acontece nos melhores casos. Normal, tá? Mas é uma forma bem eficiente e hoje a gente tem o Google, né, que ajuda, que você não precisa aplicar na rua, que você pode mandar através do e-mail das pessoas. Claro que depende muito do teu público. Por exemplo, se eu tiver um público classe média baixa, eles não vão ter tanto acesso assim à internet, né, ao e-mail e tal. Então eu dependo de ver qual é o meu público. E, gente, é bem sofrido de aplicar. No mestrado eu fiz, eu não lembro quantos, faz anos, né? Que tinha que ficar na porta do supermercado e ficar parando as pessoas e fazendo um questionário bem longo. Aí eu contratei 2 estagiários, né, da Unigi, que eram estagiários da Prof mesmo, para fazer o trabalho. Um inverno desgraçado, coitados, tentando fazer as pessoas pararem para responder um questionário. Eles foram fortes, tá? Então é sofrido de aplicar. Uma coisa que a gente tem que lembrar aqui é que quando a gente contrata ou deixa essa tarefa para alguém da aplicação, tem que ser pessoas confiáveis, né? Porque existe sim pessoas que marcam todos os questionários, dá para a família lá, marca tudo aí e deu entregar essa bosta, né? E é igual o distribuidor de folheto, né? Vai lá, joga no lixo e diz que entregou. Então, assim, tem que ser pessoas confiáveis, que você sabe que realmente vão fazer aquele trabalho. Sempre digo aos meus alunos, né, que nós temos bastante alunos no médico e se candidatam voluntariamente para fazer as pesquisas. E eu sempre digo, olha pessoal, não quer fazer, não faz, mas quem está se comprometendo a fazer isso, eles não ganham nada. Né? Tem que saber que isso é uma coisa ética, que vocês realmente têm que aplicar a pesquisa. Tá? Aqui não está
Deixa eu ver, esqueci de colocar. Ai, coloquem aí a observação. Gente, a observação é muito legal de fazer, trabalhosa também, porque ela envolve critérios, vocês vão ver aí no texto. Mas assim, é bem legal. Tem o livro Vamos às Compras, que o cara fez, desenvolveu pesquisas em lojas do varejo através da observação de como as pessoas se comportavam dentro dos supermercados, farmácias, lojas. E as constatações dele, assim, ai, foram maravilhosas. Um trabalho do cão, né? De anos de pesquisa, mas achei, assim, sensacional. E eu gosto da parte da observação. Você ficar parado e analisando o comportamento de pessoas, clima organizacional, isso é, ó, bem bacana e bem interessante, tá? Aqui, então, nós temos quais seriam as etapas o processo, digamos assim, de pesquisa de marketing, tá? Primeiro deles lá, ó, você define um problema. A definição do problema, vocês vão ler aí no material de vocês, pode parecer bem simples assim, mas não é. Você determinar quais são os objetivos do teu estudo. Ai, gente, às vezes assim demora. Um aluno vem, vou dar o exemplo que sempre acontece. O aluno vem e diz assim, professora, eu quero pesquisar não sei o quê. A minha primeira pergunta vai ser, qual é teu objetivo? Ah, bom, sei lá, né? Primeira coisa, qual é o meu objetivo? E tem que ter um objetivo geral, né, específico, com os específicos, né? Porque sem saber o objetivo, tu chega em lugar nenhum. Então, a pesquisa definir qual é o problema que eu quero resolver com isso, certo? Certo. Vou dar, por exemplo, o nosso lá da cerveja. Qual que é o nosso objetivo? Né? Identificar os hábitos e preferências de consumo dos consumidores de cerveja artesanal. Ponto. Só um exemplo, tá? Estruturação do projeto. O que é a estruturação? É toda aquela parte, ó, você vê, bom, dentro desse objetivo, eu vou escolher que tipo de pesquisa, né? Vai ser exploratória, descritiva ou causal. Que método de coleta de dados eu vou utilizar? Que é possível, que é viável, né? Se for questionário, qual é a natureza do questionário? Qual vai ser meu plano de amostragem? Né? Qual vai ser minha amostra? Aonde eu vou encontrar ela? Ela é suficiente, né, para mim atingir o meu objetivo? Né? Então, tudo isso tem que ter determinado nessa parte aqui, de estruturar a minha pesquisa. Trabalho de campo ou coleta de dados, né? Bom, aqui eu vou partir para ação, ou seja, vou coletar os dados. Se entra aqui análise bibliográfica também, vou fazer o referencial teórico aqui, vou codificar esses dados e fazer a tabulação, tá? No caso das quant, se for quali, vou fazer descrições, então outra forma de analisar, transcrições, né? Então é diferente. A parte da análise e interpretação de dados, que aqui entra você fazer a relação da teoria versus aquilo que você identificou. Identifiquei isso, isso, isso e aquilo. Conforme o autor Beltrano lá, que eu coloquei no referencial teórico, isso realmente acontece, conforme fulano, a pesquisa demonstra o contrário, blá, 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 blá. Então você relaciona e analisa a teoria versus a prática. Você não pode estar dando palpite, tá? Quem que disse isso? Eu, professora, eu que disse. Tu não disse nada. Tu não escreveu nenhum livro ainda, tá? Então, assim, ó, com base em autores, por isso que é uma pesquisa científica. Conforme fulano de tal, tararararara, tá? Então, lembre sempre disso. Na análise e interpretação dos dados, eu cruzo teoria versus resultados. E, por fim, a apresentação dos resultados, né? Se apresenta com sugestões de ações. Aqui nas sugestões de ações, tu pode palpitar um pouco, tá? Ou usar as sugestões dos autores. Então, a pesquisa em si, ela leva a esse processo. Você tem descrito cada um desses passos ali no material que eu passei para vocês. Uma coisa assim, vocês não precisam saber decorar, tal, tal e tal, o que é, não sei o que. Não, o negócio assim, é vocês saberem
que tem tal e tal tipo de pesquisa, vocês saberem enquadrar depois qual o tipo de pesquisa que vocês vão fazer, tá? Podem consultar o material a hora que vocês quiserem, para ver onde se enquadra melhor, porque ninguém sabe tudo e a informação está disponível aí, tá? Então, essas decoreba de coisa bem específica que é a pesquisa, não precisa disso. Outra coisa que eu queria falar, geralmente os trabalhos, se vocês olharem esses de publicação, eles têm um formato que é um resumo, palavras-chave, introdução, metodologia, um referencial teórico, metodologia, discussão de resultados e conclusões. Dificilmente muda isso, né? Que é o tal do resumo expandido lá que vocês fizeram, só que o expandido muda em termos de número de páginas, né? O artigo real, ele tem em torno depende da revista, 18, 20 páginas, tem revistas que aceitam até 25. Então, depende, vai variar de cada meio de divulgação que vocês vão querer submeter o trabalho de vocês, varia as normas, varia tudo, tá? Cada um tem um formato e você vai adaptar. Então, gente, assim, eu espero que vocês leiam o material, porque através do material tá mais explicadinho, né? Tá mais bonitinho, tem exemplos lá para vocês olharem. Mas eu quero que vocês pensem com carinho nessa parte da pesquisa, porque ela é bem importante, tá? É importante porque vocês podem trazer as soluções para problemas de gestão na área do marketing, através dessas pesquisas, né? Então, vocês podem auxiliar os gestores a tomarem decisões mais assertivas quando vocês apresentam informações para eles do mercado, certo? Para eles, eu digo, enquanto estudantes. Depois vai ser para vocês mesmos, enquanto empreendedores, enquanto administradores de empresas, tá? Então, eu espero que eu tenha, assim, de alguma forma ou outra, despertado, né, o interesse de vocês na pesquisa, que, como eu disse, eu gosto, né, e eu espero que vocês também apreciem. E o que precisarem, eu estou sempre à disposição, né, vocês sabem, com ideias, ou posso indicar outros colegas, né, dentro da área que vocês estão fazendo, tá? Então, vamos lá, seguimos futuramente para a nossa próxima aula. Beijo, se cuidem e bora aproveitar o feriado, porque hoje... Feriado, Simone? Final de semana, porque hoje é sábado.